Oi, voltamos? E aí, tudo bem? Então, olha só, vamos falar agora sobre cadeia principal, tá? Antes de tudo, uma vacina, não é? Não é para o novo vírus, esse aí, é uma vacina mental para vocês. Quando a gente está na cozinha, quando é sopa, a gente vai de colher. Quando não é sopa, a gente vai de garfo, né? Então, olha só, vocês falavam lá de classificação de cadeia. Quando a gente falava de classificação de cadeia, a gente estava classificando a cadeia de toda a molécula, a gente fez cadeia todo o conjunto. Agora a gente vai falar de nomenclatura. Então a gente está falando de cadeia principal, tá? A parte principal daquela cadeia. Então, por favor, não mistura lá a classificação de cadeia com a nomenclatura. É óbvio que tem muito paralelismo, mas não tenta casar que vai te perder, tá? Bom, dada essa vacina, vamos falar da cadeia principal. Quando a gente vai dar o nome de um composto orgânico, é sempre mais complicado que de um inorgânico, tá? Porque a gente tem essas moléculas enormes e muito parecidas. Então o primeiro passo é isolar tal cadeia principal. Tem duas regras essenciais. Existem mais regras, se vocês pegarem o livro azul da orgânica lá da IUPAC, tem milhões de regras, mas não é isso que a gente vai tratar. Vocês estão estudando química de ensino médio, passando no vestibular, não é nem para aprender o básico, que é o que interessa. Acho até que tem conteúdo demais disso aí para cima de vocês, mas o essencial é o seguinte: quem é a cadeia principal? É a maior sequência ininterrupta de carbonos. Não é de mundo bita, não é da galinha pintadinha, de carbonos. Mas aqui tem um oxigênio ligando. Acabou, o oxigênio explodiu na tua pista, o avião não aterrissa. Tá? Então, maior sequência ininterrupta de carbonos. Aí tu vai ter que ficar contando lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando possibilidades. Daqui a pouco, tu acha que a maior não é uma, é um par. Tem duas, tem três às vezes, quatro. Quatro possibilidades com o mesmo tamanho, as quatro poderiam ser maiores. Como é que tu desempata? Tu vai escolher a mais ramificada. Olha só, não é a que tem ramificações maiores. Porque o total de carbonos é o mesmo, a gente está falando da mesma molécula. É a que tem um maior número de ramificações. Então vai ter mais ramificações pequenininhas do que uma outra possibilidade que tem uma ramificação grande, por exemplo. Tá? Bom, outra coisa importante. Cadeia torta não é cadeia ramificada. Tá? O que significa isso? Às vezes tem uma cadeia toda em zigue-zague, mas na verdade ela é uma cadeia normal, então não tem ramificação. Eu vou mostrar com um exemplo aqui. Tá? Outra coisa importantíssima também. Quando vocês tiverem ramificações, vocês têm que tomar cuidado, porque há 10 anos vocês estão dentro de uma escola ou mais e escrevem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Lembra que moléculas são objetos, elas não respeitam isso. Então quando a gente fizer contagem para numerar a cadeia, nós temos que respeitar a regra dos menores valores. O que significa isso? Que nós devemos numerar de forma a dar o menor valor para os acidentes estruturais. A palavra acidente aqui significa aquilo que não é natural a quem nós estamos estudando, ou ao que nós estamos estudando. Então, olha só, tem uma cadeia. Se tiver ramificações, é os menores números para as ramificações. Tá? Se tiver uma dupla ou uma tripla, é o menor número para triplo. As insaturações, dupla e tripla, mandam nas ramificações, elas têm preferência. Tá? Mas vamos começar pelo básico aqui, antes de falar de dupla e tripla. Então, isolamento da cadeia é a maior sequência de carbonos, ininterrupta, e a mais ramificada para desempatar. Numeração, regra dos menores valores para acidentes. Vamos fazer uns exemplos aqui do lado para tentar entender melhor? Então eu peguei aqui várias moléculas, peguei 3. 3 moléculas com 8 carbonos, certo? Se vocês olharem a primeira, ela é uma molécula totalmente linear. Olha aqui. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Beleza. Tem ramificação? Não. Tem dupla? Não. Tem tripla? Não. Tem granola? Não. Não tem nada. É só a cadeia ali, retona, tal, deu. Certo? Então, aqui não tem problema nenhum. 8 carbonos oct, o nome disso aqui é octano. Acabou. An, porque só tem ligação simples, o, porque é hidrocarboneto, octano. Deu. Tá? Tranquilo? Aí aparece a segunda molécula. Lembra que eu falei para vocês que cadeia torta não é cadeia ramificada? Olha aqui que bonitinho. O aluno desatento vai achar que isso aqui é uma cadeia e que aqui tem uma ramificação. Gente, lembra daquela história de considerar que é uma estradinha? Foi só uma curva na estradinha, ó. Olha aqui. Olha aqui. A cadeia só está escrita torta. Não é uma ramificação. Para ter ramificação tem que bifurcar, tem que ter pelo menos 2 sentidos ali. Não tem, tá certo? Então isso aqui não é uma ramificação. Vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então dá no mesmo.
é o mesmo octano de cima. Simplesmente dobrou na hora de desenhar ali. Tem nada demais. A gente sabe que o ângulo certo ali é 109 graus e 28 minutos. A pessoa estava escrevendo, chegou no final, dobrou. Isso é uma pegadinha que aparece num monte de questões, tá? De vestibular, de Enem. Você tem que ficar atento nisso aqui. Não cai de boca nisso. Então, como a sequência é a mesma, aquilo ali não é uma ramificação. Agora vamos ver esse caso aqui com ramificação. Esse tem a ramificação. Olha aqui, ó. Eu venho lá fazendo a cadeia. Porém, olha aqui, ó. Eu posso, quando chego aqui, dobrar ou ir reto. Se eu vou reto, eu boto 2 carbonos, ó. Esse carbono aqui é a fronteira, onde tem a bifurcação, né? Se eu vou para lá, eu boto 2. Se eu vou para baixo, eu boto 1. A cadeia tem que ser a maior possível. Então eu passei reto para ficar com o maior número de carbonos. Senão eu ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo reto eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bem? Então nós temos aqui 7 carbonos. Sabemos que é um heptano. Mas olha só. Aqui apareceu uma ramificação. Essa ramificação vai ser o tal acidente que vai influenciar na numeração. Então preste atenção. Se eu numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, ela está pendurada no 5º carbono. Se eu fizer o contrário, numerar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, ela está no 3º carbono. Qual é a regra de numeração? Regra dos menores valores. Então vocês vão ter que numerar, nesse caso, de lá para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ramificação está no carbono 3, que é um valor menor que 5. Beleza? Se vocês pegarem isso aqui, já ajuda muito. Já não vão errar por bobaginha a questão, tá? Como é que fica o nome desse cara? Bom, lembre da sobremesa na janta. Sobremesa sempre por último. O nome da cadeia principal é a última coisa que vocês vão escrever, tá bem? Então, nós vamos começar pelas ramificações. Tem uma ramificação só, então ficou fácil. Essa ramificação aqui tem um carbono, então ela é metil, como a gente viu na aula passada. Ó, o nome da ramificação é metil. Você tem que colocar o endereço dela. Ela foi encontrada no carbono 3. Então a gente escreve 3-metil. Olha aqui, esse 3 não é quantidade, tá, querido? Tá bom, queridinha? Esse 3 é o endereço, é o número do carbono da cadeia onde a porcaria da ramificação está pendurada. Belezinha? Não quer dizer que tenha 3 radicais ali. Não é quantidade. Tá? Se liga aí. Então, olha só. 3-metil, cadeia principal tem 7 hepta. Então, heptano. Feito o carreto. O básico é isso aqui. Tá? Então, vamos pegar alguns exemplos. Eu vou apagar aqui e vamos pegar alguns exemplos que complicam um pouquinho mais a vida de vocês. Tá? Eu nem estou falando de dupla e de tripla. A gente vai começar a falar disso agora. Então, assim, ó. Um primeiro exemplo que pode complicar vocês. Olha só. Vou apagar aqui. Eu vou deixar aqui as regras, tá? E vou colocar aqui nesse espaço as moléculas para a gente resolver elas. Em geral, não se pede nomenclatura de moléculas tão grandes. Mas eu vou botar uma grande aqui para mostrar para vocês uma coisa. Tá? Então apareceu essa molécula aí para vocês. Qual é a primeira regra? Maior. Tem que ser a maior sequência. Aí vamos para o aluno desatento de novo. Eu adoro escrever da esquerda para a direita. E erra a questão. Vai lá e conta. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, viu? Aqui, 5. Aqui, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é maior. Então, olha que sacanagem que a gente pode fazer numa prova. Para o aluno preguiçosinho que não presta atenção. Essa é a cadeia principal. Não é a maior sequência? Então tem que ficar contando sim para ver onde é maior, tá? Eu tenho por hábito, por jogo visual, olha assim. Esse carbono aqui é o entroncamento, certo? Com certeza tem ramificação saindo dele. Para cá tem 1, para cá tem 2. Ah, então eu vou começar no 2, que é maior. Então dá para racionalizar assim, tá?
Bom, se eu numerar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As ramificações aqui vão estar no 3 e no 4. De lá para cá, 1, 2, 3, 4 também vão estar no 3 e no 4. Olha só, tanto faz. As duas estão no 3 e no 4. Não tem nenhum subcritério aqui para a gente pensar. Vai dar no mesmo. Então, qual seria o nome desse composto? Vamos numerar primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse composto vai ser um hexano, que tem 6 carbonos. Só que eu tenho que botar aqueles dois radicais metil. Como é que eu coloco o nome deles? Eles estão nas posições 3 e 4. Então eu tenho que colocar o endereço ali bonitinho. 3, 4, endereço deles. São dois radicais metil. Então dimetil. Cadeia principal tem 6. Hexano. Aí olha só que interessante. Os números são os endereços. O tipo é metil. São dois. Eu boto aqui um termo de quantidade. Di, tri, tetra. Não usem o mono, tá? Não deixem o mono de lado. Tá bem? Então, dimetil. Porque são dois radicais metil. Aqui endereço. Número é endereço. Aqui quantidade. Tá bom? Então, esse é um exemplinho que poderia pegar vocês. Vamos ver um outro exemplinho? Nós vamos colocar aqui uma cadeia, então, assim. Olha só. Ó, outra vez. Parece a cadeia assim. Esse carbono aqui é um entroncamento de ramificações. Para cima tem um, para trás aqui para a esquerda tem um, para baixo tem dois, para a direita tem dois. Ora, os pedaços maiores vão dar a maior cadeia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é maior. Aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho outro radical metil. Sim, eu estou forçando só o radical metil para te explicar o básico. Depois a gente mistura radicais diferentes. Tá? Olha só. Eu vou numerar 1, 2 cai no 3. 1, 2 cai no 3. Então eu sei que é a posição 3. Vocês não podem escrever assim, ó. 3 dimetil. Aqui é pentano porque são 5. Pentano. Isso aqui está errado, tá? Tá bem? Isso aqui está errado. 3 dimetilpentano está errado. Olha só. Vocês têm dois radicais na posição 3. Então vocês vão ter que escrever 3,3 tem que ser redundante dimetilpentano. Tá bom? Então aí nós temos uns bons exemplos para driblar isso aí. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês agora um outro problema que aparece. E aí tem aquela questão de usual e oficial, tá? O brasileiro adora dizer que uma coisa é melhor que a outra. Cara, assim, ó, a nomenclatura da IUPAC todo ano vai trazer novidades, porque cada composto novo que aparece, às vezes exige uma mudança de regra, tá? Vocês aprendem várias regras para Enem, então não existe sim uma nomenclatura certa. Mas o problema é que o Brasil é desorganizado. Então, nós temos a questão de nomenclatura usual, oficial e enjambrações que misturam as duas, tá? O que diz a nomenclatura oficial? Que na hora de escrever ali os radicais, nós devemos usar ordem alfabética. Bom, a ordem alfabética não considera o di, tri, tetra. Considera só o nome ali do radical. Problema. Na usual, se usava a ordem de complexidade, que é o tamanho do radical. Agora imagina que vocês têm assim, o terbutil e o isobutil, ambos com 4 carbonos. Qual é mais complexo? Aí vocês vão ter que ficar criando um monte de sub-regrinha. Ah, esse aqui é mais complexo porque a ligação livre era no carbono terciário. Esse aqui é mais complexo porque eu achei mais fofo. A ordem alfabética acaba com essa bobagem. Até que vocês peguem vários que comecem com o mesmo nome. Por exemplo, esses butil. Tá? Existe um critério chamado sub-ramificação. Eu vou fazer uma aula separada só para ele, porque ele não vai cair no Enem. Tá? Não, dificilmente vai cair nos vestibulares, a não ser que você pegue uma prova dessas escolas militares, que são mais complexas, né? O cara quer entrar aí numa escola naval, quer entrar numa academia da Força Aérea, ITA, né? Aí é outra história, aí os caras vão te apertar, vão te puxar lá na rede. Mas assim, ó, o normal é não te cobrar nisso. Vou fazer uma aula separada para explicar esse lance de sub-ramificação, que é uma concepção lá da IUPAC,
bem legal, ela resolve praticamente tudo. Tudo não, mas praticamente tudo que a gente trabalha é bem melhor que as anteriores. Tá? O que a gente vai combinar? Quando eles usarem o termo oficial em vestibulares, vocês vão considerar a ordem alfabética, só que porcarias que nem o ISO continuam ali. Tá? O ISO não era para estar ali no oficial, mas eles botam o ISO em ordem alfabética. E aí cria um critério adaptado entre o oficial e o usual. Tá? Então o problema do Brasil não se atualizar é isso. Tu começa a criar híbridos. Né? É aquele negócio, tu não fala inglês, mas tu fala e-mail. Né? Tu não fala inglês, mas tu fica usando fake news. Né? E aí tu cria um híbrido lá entre o usual e o oficial. Então é bom sempre quando a gente resolver questões a gente ter um senso de observação, porque muitas questões são elaboradas assim, de forma equivocada. Tá? Eu sinto dizer para vocês, mas é o Brasil. Eu não vou mudar isso no momento, só vou ajudar vocês a superar essas coisas. Vou apagar aqui. Então olha só. Aparece para vocês uma outra situação. Tá? Parece para vocês algo assim. Tá? Parece um moleculão assim. Então vamos lá. Se eu vou dar nome para isso aqui, eu já vejo que essa ponta aqui tem 3 carbonos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxa vida, que ruim, hein? Tá? Então vocês têm 7, né, para tudo que é lado. E tem esse CH3 aqui. Olha só. Se vocês isolarem essa aqui de cima, vocês vão ter um radicalzão sec-butil aqui. Uma ramificação sec-butil. Se vocês isolarem aqui, vocês vão ter um propil e um metil. Se vocês isolarem aqui, vocês vão ter um propil e um metil. Tá? Bom, eu vou pegar que tem mais ramificações. Então a única que eu não posso pegar é essa reta aqui. Tá? Porque ela vai ter uma ramificação só gigante aqui para baixo. Tá? Vocês teriam só isso aqui como ramificação gigante. Se vocês pegarem essa aqui, 1, 2, 3, tem um propil no 4 e um metil no 5. Ou 1, 2, 3, um metil no 3 e um propil no 4. Regra dos menores valores. Ó, vou contar de novo. Se eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, ó, vou botar um 4 aqui, 5, vai ter uma ramificação propil aqui no 4 e uma ramificação propil no 5, tá? Se eu contar no sentido inverso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, as ramificações vão ficar no 3 e no 4. 3 e 4 são menores do que 4 e 5. Regra dos menores valores. Então eu vou trabalhar com essa cadeia principal aqui, tá? E pela regra dos menores valores eu numero daqui para lá. Aqui eu tenho um radical metil e aqui um radical propil. Eu botei esse exemplo porque esse exemplo aqui não briga, não faz briga entre oficial e usual, tá bem? Já mostro por quê, tá? Se vocês vão dar os nomes, ó, em ordem alfabética, o metil vem antes. Então eu vou botar aqui 3 metil, 4 propil. Cadeia principal 7 heptano. Tá bom? Então, por que não vai ter briga aqui? Porque se vocês olharem, ó, o metil é o radical menor, ele tem um carbono só, que o propil que tem 3. Então na usual ele estaria certo. Tá? Como na oficial a gente usa ordem alfabética, ó, a letra M vem antes da letra P. Então ele também respeitaria a oficial. Por que eu fiz isso com vocês? Eu noto que no Enem eles têm cobrado muito a nomenclatura oficial, tá? Mas, por outro lado, eles têm colocado moléculas que não sacaneiam quem aprendeu só usual.
Então eu critico algumas coisas do Enem, mas nesse aspecto até, poxa, que bom que as questões que apareceram até agora foram com um certo bom senso, tá? Bom, sobre duplas e coisas assim, vou botar um outro exemplinho aqui para vocês, tá? Dá um espaço aqui, quem quiser dar um pause copia, beleza? Tá? Vamos botar aqui uma coisa para vocês entenderem. Parece uma molécula assim para vocês, ó. Tá, parece uma molécula assim para vocês. Tem parecido, acho que do livro 26 ou 27 tem uma bem parecida. Então olha só, se vocês prestarem atenção aqui, tá? Vocês vão notar que apareceu uma dupla. Aqui, ó. Aqui tem uma dupla. Automaticamente, se tem uma dupla, aquela dupla faz parte da cadeia principal. Ah, e se fizer isso e não der a maior sequência? Tem que ser a maior sequência que tenha dupla. Tá certo? Então, a gente tem que partir desse princípio. Então, eu vou pegar aqui e venho até aqui. A caneta tá indo, tá? E venho até aqui. Deu para canetinha azul. Vamos de caneta preta mesmo. Então, olha só. Olha aqui. Eu sei que isso aqui é a cadeia principal que tem a dupla. Quando chega aqui, eu posso dobrar ou ir reto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Mas por que eu vou ir reto? Por um motivo simples. Eu vou ter mais ramificações. Porque se eu tivesse dobrado, eu teria um isopropil aqui. Indo reto, eu tenho um metil e um etil. Então, já que eu tenho mais ramificações, aqui é o ideal. Quem manda na numeração? As ramificações ou a dupla? A dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Radical metil, radical etil. Tá? A insaturação predomina sobre as ramificações na hora da nomenclatura. Se eu vou dar o nome oficial, vou botar aqui, ó. Oficial, ordem alfabética. Quem vem primeiro, o metil ou etil? Etil. Então eu vou ter aqui 5 etil, 6 metil, ó, 5 etil, 6 metil, 7 carbonos na cadeia, hept. Na posição 1 tem dupla, hepteno. Pessoal, eu posso escrever hepteno, hepteno 1, 1 hepteno, e o que é mais recomendado pela IUPAC? Hept 1 eno. Muitos professores dizem que não é para botar o número 1. Tá? O que está escrito na recomendação é que não precisa botar o número 1. Mas não é proibido colocar o número 1. Ultimamente a IUPAC tem optado por botar assim, entre separadinho ali com os hífenzinhos, a numeração da posição da insaturação, porque muitas moléculas têm várias insaturações e insaturações diferentes, e assim ajuda a desambiguar, né? Tá? Então, oficial, 5 etil, 6 metil, hept 1 eno. Se fosse usual, o que aconteceria? Ao invés da ordem alfabética, E vem antes do M, eles usariam ordem de complexidade. Então ficaria 6 metil, 5 etil, hepteno 1, tá? Ou 1 hepteno, tá bom? Então eles colocariam em ordem de complexidade, o metil é menor, aparece antes do etil que é maior, tá? Então isso aqui é o basicão para isolar a cadeia principal e fazer a nomenclatura. Depois eu vou gravar um videozinho para vocês com casos complicados que envolvem aromáticos, tá bom? Próximo vídeo sobre aromáticos, sobre cíclicos e aromáticos, para a gente finalizar isso aí, tá? Abração, vou lá jogar isso no YouTube para você.